Eu passo a palavra, nesse momento agora, à nossa deputada, presidente da Frente Parlamentar Mista pela Vida, desde a concepção, que é do estado do Rio de Janeiro, deputada Cris Tonieto. Muito obrigado pela paciência. A senhora tem 10 minutos, nós combinamos aqui, antes de passar a palavra para os outros palestrantes, 10 minutos para poder fazer as suas considerações, claro, com tolerância, mas eu peço, se possível, ficar dentro desse período. Muito obrigado. Muito obrigada, senador. Quero começar, primeiro, parabenizando pela realização deste tão importante seminário, que, no caso, é mais do que uma audiência pública, com a riqueza de detalhes que nós ouvimos aqui por parte de todos os especialistas, autoridades do assunto que estiveram aqui, que brindaram esta manhã e agora esta tarde, para tratar de um tema que sequer deveria estar sendo discutido. A sistolia fetal é um tema que não deveria estar sendo discutido, por uma razão muito simples. Trata-se de um procedimento de tortura, trata-se de uma alta crueldade contra um ser humano frágil e inocente. Alguém, no seu estágio de maior vulnerabilidade, como, por exemplo, a mulher, receber várias agulhadas na sua barriga, no seu ventre, para que a criança tenha uma dor absurda, excruciante, para depois ir a óbito, realmente isso é um procedimento de tortura. Então, sequer isso deveria estar sendo discutido, sequer isso deveria estar sendo objeto de debate. Até porque, como já foi muito bem mencionado aqui, a Resolução 1000 de 2012 impediu, e na verdade não só proibiu, mas considerou como inaceitável esse procedimento de injeção de fluoreto de potássio, né, nos animais de eutanásio animal. Da mesma forma, no corredor da morte. Pena de morte, quando é feita, por exemplo, nos Estados Unidos, né, sequer é feita desta maneira. Justamente porque, dado o requinte de crueldade. Então, ter que discutir isso realmente é o sinal, claro, o sintoma, eu diria, de uma sociedade que está caminhando para a barbárie. É um retrocesso civilizatório, porque que civilização nós estaremos buscando, estaremos construindo, se infelizmente o ventre da mulher se torna um lugar mais inseguro. Agora aqui, senador, nesses poucos minutos, eu gostaria de fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, Vossa Excelência está na mesa com a réplica de alguns bebezinhos com idades gestacionais diferentes. Posso ver aí de 12 semanas, salvo engano, 16 semanas, 22 semanas, e eu não consigo ver direito, mas me parece que de 26 semanas. Enfim, a verdade é que não importa a idade gestacional, trata-se de um ser humano. Quando a gente observa, quando a gente olha, ou seja, eu estou falando pela evidência dos olhos, se nós olhamos estes bebezinhos, o que nós vemos? Nós vemos uma coisa? Nós vemos um amontoado de células? Nós vemos um objeto? Não. Nós vemos um ser humano. Então, se trata-se de uma pessoa humana, de um ser humano, todo ser humano, toda pessoa humana tem direito à vida assegurada. Isso porque não só o Pacto de São José da Costa Rica já bem fala, a nossa Constituição, na inviolabilidade, direito à vida, não só por isso, mas porque eu sempre digo, né, trata-se de direito natural à vida. Então, cabe à legislação salvaguardar a vida. Muitos tentam dizer que o aborto é uma questão de saúde pública. Um absurdo completo, porque a saúde pública, que eu saiba, é para combater doenças, enfermidades, para promover a vida e o bem-estar. E o que faz o aborto? O aborto, ele provoca tortura pela sistolia fetal, por exemplo. Ele provoca um mal-estar, malefício, porque tem consequências negativas e nefastas para a mulher, uma vez que passe pelo procedimento. Pode ter, inclusive, infecção advinda desse procedimento, dentre outras tantas consequências que muito bem os médicos falam sobre o assunto. Da mesma forma, nós temos aí o aborto provocando a morte do ser humano. Então, quer dizer, não tem como ser uma questão de saúde pública, porque, primeiro, o aborto não é o melhor. O aborto é um atentado ao direito natural à vida e, no caso, a gravidez não é doença. Então, não deve ser combatida. Nós temos que promover, sim, pensar políticas públicas, promover políticas públicas para avisar, para buscar o bem-estar da mulher. Não fazer com que essa mulher seja submetida a um procedimento que desumaniza o bebê e, além disso, invisibiliza o bebê para favorecer uma narrativa e uma agenda de morte. É exatamente nesse estado de coisas que nós temos. Então, eu queria chamar a atenção aqui dos nobres colegas, de todas as pessoas que estão nos assistindo, porque muitos têm debatido, têm falado, por exemplo, sobre o projeto de lei 1904. Mas eu posso garantir
que não se sustenta nenhum edifício abortista, nenhum argumento do outro lado, nenhum argumento da narrativa abortista se sustenta. E aqui a gente começa, primeiro, a debelar alguns erros. Em primeiro lugar, tem chamado, né, alguns têm rotulado o PL 1904 como o PL dos estupradores, o que é um verdadeiro absurdo. Nós observamos, não só para o arcabouço jurídico, para a questão do Código Penal, por assim dizer. O que nós temos? Nós temos, por exemplo, tanto o tipo penal do estupro, está lá no artigo 213 do Código Penal, tem uma pena de 6 a 10 anos. Tem o estupro de vulnerável, artigo 217A, que tem como pena, se não me engano, 8 a 15 anos. E tem o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, cuja pena é de 6 a 20 anos. E por que começo falando sobre isso? Porque é assim no Código Penal. Quem discorda, por óbvio, tem que lutar para aumentar e recrudescer as penas, como eu defendo. Eu sou a favor que a gente recrudesça, que a gente possa recrudescer as penas, para que possa endurecer as penas, as leis penais. Eu sou a favor disso. Agora, a gente tem os bens jurídicos tutelados. No caso do crime de homicídio, por que é um crime, de fato? Porque o bem jurídico tutelado ali é a vida. Da mesma forma, no caso, por exemplo, do estupro, seria a liberdade sexual. Agora, o que faz o projeto de lei 1904? O projeto de lei, ele equipara as penas do aborto, as penas, por assim dizer, do homicídio, a partir de 22 semanas. Por que 22 semanas? Nós sabemos que é uma vida desde a concepção, isso é uma evidência científica. Então, sequer nós deveríamos estar discutindo isso, porque a qualquer tempo que aquela vida fosse ceifada, isso é um homicídio, porque está tirando a vida de um ser humano, né? De uma pessoa humana. Não é uma coisa que se transforma numa pessoa. Não existe um tubo mágico aqui que transforma uma coisa numa pessoa. É pessoa essencialmente. Existe o patrimônio genético próprio. Então, essa discussão deveria nem existir. Mas, por que 22 semanas? Aí entra a questão da literatura médica. Como muito bem também já foi falado aqui, e como é exaustivamente falado por diversos médicos que são autoridades no assunto. 20 a 22 semanas, durante muito tempo, as normas técnicas do próprio Ministério da Saúde diziam que falar de abortamento seria compreendido até 20 a 22 semanas. Inclusive com até o peso fetal, por exemplo, de 500 gramas. E por quê? Porque simplesmente depois disso, nem deveria chamar de aborto, mas sim parto prematuro, antecipação do parto. Agora, nós temos ali uma vida absolutamente viável. Nós temos uma vida 22 semanas para frente, na verdade 20 semanas, né, mas 22 semanas que é para ser irrefutável, que simplesmente há uma possibilidade, há realmente uma vida que consegue sobreviver fora do útero. Não depende exclusivamente da questão do ventre da sua mãe. Ela pode sobreviver fora do útero. Então, nesse sentido, você tirar aquela vida. Eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês, com os senhores. Digamos que uma mulher esteja grávida de 22 semanas. Aquela mulher vai para a sala de parto. Só que aí, eles injetam, naquele momento, com 22 semanas, o cloreto de potássio, e aquele bebê, ele sofre aquela dor, porque o procedimento é lento, né? Muitas vezes até achar o vaso do coração do bebê para que ele tenha parada cardíaca, isso demora um tempo. Quando isso acontece, nesse caso, eles querem nominar de aborto. Se fosse no minuto seguinte, se a mulher desse à luz um bebê, e naquele minuto seguinte houvesse a morte daquele bebê, isso seria o quê? Um homicídio. Por quê? Minutos antes seria aborto e segundos depois daquele bebê já aqui fora do útero seria homicídio ou infanticídio. Por quê? Isso é curioso? É uma discussão que não deveria, repito, sequer estar existindo. Porque nós estamos falando de uma pessoa humana. E atentar contra a vida de uma pessoa humana, isso é um crime de homicídio. E aqui o marco que se coloca no projeto de lei do PL 1904 é justamente considerando a viabilidade fetal que é presumida com 22 semanas. Ninguém tem dúvida que é uma vida. Na verdade, a vida começa na concepção, mas alguns tentam tergiversar, dizer, não, começa a partir, de repente, sei lá, de 12 semanas. Não, é a partir de 5 semanas, é a partir da nidação. Enfim, essa discussão, ela cai por terra com 22 semanas, porque ninguém tem dúvida que é uma vida. Então, justamente por isso, e mesmo que existisse dúvida, se existe uma dúvida, em dúvida prova-se tudo. Não deveria vigorar o indúbio pro réu. Como vigora, o indúbio pro réu, no caso do direito penal, quando dá dúvida sobre a inocência de uma pessoa, deveria então vigorar um dúvio pro nascituro. Na dúvida, você vai salvar uma pessoa, você não vai condená-la à morte, sentenciá-la à morte sumariamente, ainda mais com requinte de crueldade. Né? Isso é um homicídio. Então, a equiparação, ela está dentro do contexto do Código Penal.
Então, nesse caso, quem fala que é PL do estuprador nem leu direito do projeto, sem contar que nós somos sempre sendo favoráveis não só ao recrudescimento das leis penais, mas a que se obrigue, por exemplo, ao boletim de ocorrência. E aqueles mesmos que chamam de PL do estuprador são os mesmos que não querem investigar, são os mesmos que simplesmente desobrigam o boletim de ocorrência pela mulher vítima de violência, o que favorece a impunidade dos estupradores. São os mesmos que defendem, né, as saidinhas dos criminosos. São os mesmos que supostamente invocam os direitos humanos aí para defender a desumanidade da sociedade. Então, quer dizer, são muitos argumentos e só cai nessa armadilha linguística, só cai nessa narrativa falaciosa quem não tem o mínimo de percepção da realidade. E aqui a gente está falando de evidência científica, e não só evidência científica, a evidência dos nossos olhos, porque eu estou olhando o bebê que está aí diante de Vossa Excelência, e eu estou vendo que é um bebê totalmente formado. E ainda que não fosse, é uma vida. Mesmo que fosse anterior a isso. Mas aqui o marco do projeto é 22 semanas, com viabilidade fetal presumida. Então isso tem que ficar muito claro. Da mesma forma, a gente tem ouvido indevidamente, né, uns absurdos, os impropérios do outro lado, daqueles que vociferam e dizem: vocês querem criminalizar crianças, meninas. Isso aí é a pessoa que está descolada da realidade, inclusive penal. Primeiro, segundo o artigo 27, né, do Código Penal, segundo o artigo 228, se não me falha a memória, da Constituição Federal, no caso, crianças, adolescentes, enfim, até 18 anos, são penalmente inimputáveis, ou seja, eles não são criminalizados, eles nem cometem crimes, eles cometem atos infracionais, nem pena eles têm medidas socioeducativas, e independente do tipo penal, a depender da gravidade, o máximo que se tem ali, por exemplo, seria uma internação, né, até 3 anos, ou seja, limitada a 3 anos. Então, meu Deus, querem criminalizar crianças a 20 anos de cadeia. Mentira! Mentirosos, inescrupulosos, isso é fake news. Pessoas descoladas da realidade. Querem travestir, camuflar o seu intento criminoso de matar uma criança inocente no ventre, uma criança totalmente viável, querem camuflar isso com mentiras. E aí, há aqueles que dizem: porque o direito constitucional do aborto. Não existe direito constitucional ao aborto. A Constituição fala de direito constitucional à vida. Artigo 5º, cláusula pétrea. Inviolabilidade do direito à vida. Pacto de São José da Costa Rica. Direito à vida, desde a concepção. Artigo 4º, Pacto de São José da Costa Rica, que tem natureza supralegal. Portanto, está acima da legislação infraconstitucional e está abaixo da Constituição Federal. Então, quer dizer, só não vê quem não quer. Infelizmente, hoje nós estamos aí caminhando a passos largos de uma cultura de morte. Pessoas que, infelizmente, têm sangue nas mãos, que querem promover a morte de alguém que pode muito bem, tem totais condições de sobreviver fora do útero da sua mãe. Então, para que matar para tirar? Eu tenho dito isso. Por que não permitir que aquela criança tenha o seu direito à vida assegurado, salvaguardado? Por que não permitir que depois ninguém é obrigado a ficar com a criança? Tudo bem. Então, que se encaminhe para adoção, pelo menos com um ato de amor. Que se encaminhe para adoção e que aí, sim, pelo menos ela vai ter o direito à vida preservada. Porque quando a gente fala, por exemplo, de meninas de 11, 12 anos, realmente em situações de violência, de vulnerabilidade social, nós precisamos combater a violência, combater realmente o estupro, aquela condição, com certeza, com fortalecimento de segurança pública, mas isso não se combate com aborto. Esse é um primeiro ponto também importante de se tratar. Da mesma maneira, nós estamos vendo, por exemplo, uma menina de 12 anos, quando está grávida, são 2 crianças ali. É a menina de 12, a menina de 11, perdão, e a menina, ou de 12, está grávida de uma outra criança no seu ventre. Então, ambas têm direito à vida. Ambas são importantes, do ponto de vista até ontológico, a dignidade da pessoa humana, né? Todas as pessoas têm direito e são dotadas, né, por assim dizer, de dignidade da pessoa humana. Então, quer dizer, por que invisibilizar? Porque essa sanha da cultura da morte de invisibilizar, de fingir que aquela criança não existe, de coisificar, né, de objetificar a criança dentro do ventre só para favorecer uma agenda de morte. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Então, nós temos que debelar todas as narrativas falaciosas do outro lado. Do outro lado, eles entraram, né, não só a classe artística, infelizmente, entrou nessa onda agora de lutar contra o PL 1904, muitas pessoas que sequer leram. Aí querem dizer, porque a mulher vai ter uma pena maior do que o estuprador. Mentira! Está previsto o projeto, perdão judicial. Está previsto.
que, por exemplo, o magistrado ele pode deixar de aplicar a pena ou, né, reduzir, mitigar aquela pena, a depender da circunstância do caso, sem dúvida alguma. Então, o perdão judicial é previsto. Agora, é justo a criança sofrer, a criança dentro do ventre, ela receber a pena de morte, sendo que nem o estuprador recebeu? É justo uma criança, que é um ser humano, claro, é uma criança, um ser humano, vou repetir isso, é justo ela ser sentenciada à morte, com requinte de crueldade, inclusive, sendo que o estuprador, muitas vezes, até porque não exige boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, pronto, ele está aí, livre para poder estuprar quantas mulheres quiser. Olha que absurdo, olha que loucura o estado de coisas que nós estamos vendo e vivendo. É trágico, nós temos que combater o criminoso, não a criança. Nós temos que combater o estuprador. Obviamente, abraçando e acolhendo a mulher na condição de maior vulnerabilidade, no seu estágio de maior vulnerabilidade, que a gente também no momento que ela está grávida. Agora, para que e por que permitir a morte de um bebê inocente, sendo que ele pode muito bem viver fora do útero? Ele pode muito bem, a mulher vai passar por um parto independente de qualquer coisa. A mulher, ela vai ter ali no parto, ela vai passar por um parto. Mesmo quando fazem essa historia fetal, depois tiram como a criança de lá. Matam a criança, depois tiram como de lá. Vai ter que tirar o quê? Podem desmembrar, fazer o esquartejamento da criança, enfim. As pessoas devem achar que sai por, sei lá, por evaporação, por Bluetooth, sei lá o quê. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que aquela criança vai sair dali? Aquela criança morta. Como é que ela vai sair dali? Vai ser puro procedimento de parto. Então, por que não deixar ela viver? Que loucura é essa? E aqui eu já caminho para o final, senador, parabenizando os valorosos guerreiros pró-vida. Todos aqueles que não se acovardam, que estão entendendo o cerne da questão. A gente está falando aqui, quando a gente fala de defesa da vida, é justamente um princípio básico. Até porque se a gente quer pensar no futuro melhor, se a gente quer pensar na construção de uma civilização, inclusive muitos dizem de cultura de paz, isso também vai passar pela forma como nós cuidamos e tratamos as próprias crianças. Sobretudo aquela que é mais frágil, que é a mais inocente de todas, a mais pura, que não tem voz ainda para se defender e nós temos que ser a nossa. Então, quer dizer, que ódio é esse a criança? Nos chamam de promotores, né, do ódio. Mas quem tem ódio à criança não somos nós. Quem quer matar com requinte de crueldade crianças inocentes, indefesas, não somos nós. Então, que a gente possa fazer, se é para debater, então vamos fazer um debate qualificado, com dados, com verdade. Vamos fazer um debate, então, realmente de alto nível, e não um debate demagogo. Vamos fazer um debate, então, realmente qualitativo, com dados, com ciência, porque é evidência científica que a vida começa na concepção, não é um achismo, não é uma imaginação de ninguém. E, repito, ainda que houvesse dúvida, não seria lícito, então, matar. Então, que a gente possa ter essa clareza e que a gente possa trazer a discussão, repito, para o eixo da racionalidade. Que se nós racionalizamos esse debate, o argumento abortista, e não só o argumento abortista, mas todo o edifício abortista que está erigido ali do outro lado, ele não fica de pé. Não fica pedra sobre pedra. É só trazer para o eixo da racionalidade. Eles vociferam, eles gritam, mas aí a tática que eles usam é justamente o quê? Eles usam a mentira para promover uma cultura de morte. É assim desde o início, desde Gênesis. E aqui não querendo... mas são os fundamentalistas religiosos. Aí eu tenho que desagravar, inclusive, os ateus. Porque tem muito ateu que defende a vida. Tem muitos agnósticos, muitas pessoas que nem têm religião, que são defensores da vida. Quer dizer, essas pessoas estão sendo também debeladas no debate, escanteadas. Quer dizer, é um absurdo. Não se trata de fundamentalismo religioso, não se trata sequer de crença, não se trata de convicções pessoais. Aqui se trata de uma obviedade. A vida, desde a concepção. Ciência. Tem gente que é negacionista, assim, porque nega a ciência, querendo camuflar o debate, tá? Isso é que tem que ser combatido. Então, meus caros, para finalizar, agradeço a oportunidade, senador, agradeço o honroso convite de participar dessa audiência pública, que, como disse, pelos detalhes maravilhosos e por toda a clareza que foi colocada aqui nesta audiência, eu já chamo até de seminário, porque realmente eu espero que muitas pessoas, inclusive aquelas que ainda estão em cima do muro, que ainda preferem lavar as mãos com Pilatos, se omitir diante de uma situação tão grave como essa, que essas pessoas possam ter acesso a esses conteúdos e que possam perceber
que a mentira ela é vencida com a verdade. E a mentira, ela só serve, nesse caso, à cultura da morte. E a gente sabe quem é o pai da mentira e quem é o homicida desde o princípio. Muito obrigada, senador. Agradeço a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão participando desta audiência aqui no Senado Federal. Importante locus para que a gente possa trazer clareza e também demonstrar a importância desse debate, já que a gente tem que debater aquilo que sequer deveria estar sendo debatido. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e que Deus nos livre da maldição da boca. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Deputada corajosa, firme, atuante nessa questão da defesa da vida desde a concepção.